Se você for como eu, à medida que envelhece, tem filhos e se inicia uma família, começa a pensar o quão preciosa é a vida e como ela é tão frágil. Ao mesmo tempo, começa a refletir sobre o quanto tempo você tem e, mais importante ainda, qual é o seu destino eterno. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 o seguinte: e aos homens está estabelecido a morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Você sabe o que isso significa? Significa que haverá um dia de prestação de contas. Um dia em que todo homem e mulher terão que justificar suas ações. Teremos que responder por cada palavra que falamos, cada pensamento em nossa mente e até mesmo por nossas ações e obras. Mateus 12:36 diz: digo-vos que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Em Romanos capítulo 14, versículo 12 também diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mais uma vez, somos informados de que teremos que prestar contas a Deus. E então a pergunta que não quer calar: como estou vivendo? Estou controlando meus pensamentos? Estou pegando aquele pensamento lá e dizendo: você não pertence à minha mente, vá embora. Estou filtrando as minhas palavras? Paro, penso se as palavras que estou prestes a dizer são úteis ou prejudiciais. Saiba que você será responsável, como a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 9 a 11. Por isso, também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer habitando no corpo, quer deixando. É necessário que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Portanto, sabendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus, e espero que em sua consciência também esteja manifesto diante de você. Só para saber, o tribunal de Cristo é onde você será responsável por suas ações, seus pensamentos e suas intenções. Você será responsável por suas obras. E assim todos nós temos decisões a tomar, e fazemos isso todos os dias, e essas decisões nos afetam de diferentes maneiras. Agora, eu quero chamar a sua atenção para Hebreus 4:13, que diz que nenhuma criatura existe diante de Deus que lhe seja invisível. Tudo está descoberto e exposto aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Veja bem, tudo está descoberto e exposto aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Este verso nos lembra que Deus vê tudo e que todas as nossas ações boas ou ruins, todas elas feitas na escuridão ou na luz, tudo será exposto no dia do juízo. Ao refletir sobre esta passagem, lembro-me de uma história que ocorreu durante o tempo do grande dilúvio. Havia um homem chamado Noé, que foi escolhido por Deus para construir uma arca e salvar sua família e os animais do dilúvio que estava por vir. Mas as pessoas ao redor não acreditaram nele e continuaram em seus caminhos pecaminosos. Alguns ignoraram suas palavras porque achavam que era tudo bobagem, enquanto outros provavelmente pensaram que poderiam escapar assim fácil do pecado que desfrutavam. No entanto, quando o dilúvio chegou, expôs a maldade de seus corações. Eles tiveram a chance de se arrepender, mas não o fizeram. Tiveram a oportunidade de abandonar a maldade, mas rejeitaram essa chance. E assim o julgamento de Deus veio à terra. O orgulho, a ganância, a luxúria e o pecado os levaram por um caminho de destruição. E não havia como esconder as consequências de suas ações. Da mesma forma, Hebreus 4:13 nos lembra que tudo que é feito em segredo será exposto no dia do julgamento. Assim como as pessoas na época de Noé, nós também temos a chance de nos afastar do pecado e nos arrepender. Mas se escolhermos ignorar essa chance, enfrentaremos as consequências de nossas ações. Podemos pensar que somos capazes de esconder nossos pecados dos outros, mas nada está escondido diante de Deus. Ele vê tudo e sabe de tudo. Um dia teremos que prestar contas por tudo que fizemos. Portanto, vamos viver nossas vidas de uma maneira que agrade a Deus, para que quando estivermos diante dele no dia do julgamento, possamos estar com uma consciência tranquila. Se você ouvir o seu coração, perceberá que ainda há tempo. Ainda há uma oportunidade de mudar a sua vida. Podemos continuar em nossos caminhos pecaminosos e enfrentar o julgamento de Deus, ou podemos nos arrepender
e receber o seu perdão e graça. Em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14 diz: Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que as encontram. Você decidiu caminhar na estrada estreita, onde é difícil viajar, mas leva à vida eterna? A Bíblia diz que são poucos os que a encontram. Ou você decidiu caminhar na estrada larga, onde sempre terá seu caminho sem limitações? Você decide entre os prazeres deste mundo ou a disciplina da justiça. Deus é misericordioso e está disposto a nos perdoar se nos voltarmos para Ele. Vamos escolher o caminho estreito que nos leva à vida eterna, mesmo que seja difícil de percorrer. Em resumo, Hebreus 4:13 nos lembra da onisciência de Deus e da necessidade de viver uma vida reta e justa, pois todas as nossas ações serão reveladas no dia do julgamento. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que possamos viver nossas vidas de forma que traga honra e glória a Deus, sabendo que um dia prestaremos contas por tudo o que fizemos. Você está vivendo como se soubesse que seus dias estão contados? Está acumulando tesouros no céu? Você está lutando e se esforçando para crucificar a sua carne diariamente? Você está praticando o amor de Deus em sua vida e buscando fazer o bem em vez do mal? Alguns de nós podem até estar se apegando a certas coisas, certas pessoas, maus hábitos ou pecados privados. Eu oro para que você me ouça bem claro. Você não tem tempo para se apegar a amigos que estão te levando ao pecado. Você não tem tempo para tolerar aquelas coisas que poluem sua mente com luxúria e pensamentos impuros. O Senhor quer que sejamos livres, livres da escravidão e da opressão, livres do pecado. Ele veio para que pudéssemos ter vida e tê-la em abundância, mas depende de nós receber o presente da liberdade que Ele nos oferece. Dê uma olhada ao seu redor e veja os sinais dos tempos. A fome, doenças, desastres naturais cada vez mais violentos, rumores de guerra por toda parte. As últimas profecias da Bíblia estão se cumprindo diante de nossos olhos. Cristo está voltando.